Oi, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas Gadelha e já estamos na nossa 10ª aula para o 9º ano do ensino fundamental. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre os impactos do desenvolvimentismo da ditadura militar. Então, na aula passada a gente viu um pouco desses aspectos gerais da ditadura militar e esse aspecto que foi o desenvolvimentismo. E aí na aula de hoje a gente vai ver como esse desenvolvimentismo afetou diretamente a sociedade durante a ditadura militar, certo? Então, observem, eu trouxe só para a gente relembrar o que é o desenvolvimentismo, que foi um tipo de política econômica baseada na meta de crescimento de produção industrial, da infraestrutura, e que visava acelerar o processo de industrialização e também superar a condição de subdesenvolvimento do país. É inegável o avanço da infraestrutura que foi criado durante a ditadura, mas quando se encerrou o ciclo de governos militares no país, o cenário era irreconhecível. Na esteira do desenvolvimentismo veio a estagnação econômica, a dívida externa e pesados impactos ambientais. Então, é importante a gente perceber que todas essas questões de avanços tecnológicos, de avanço da industrialização, também trouxeram consigo diversos pontos negativos e diversos impactos dentro da nossa sociedade, certo? E aí a gente vai trabalhar esses impactos em duas principais áreas, que é dentro dos povos indígenas e também do movimento negro, certo? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o impacto do desenvolvimentismo na violação de direitos dos povos indígenas, certo? Então eu trouxe um trechinho para a gente analisar, que é um trechinho da Comissão Nacional da Verdade, que é uma comissão criada para tentar investigar todos os atos da ditadura militar, certo? Então observem aí. O relatório da Comissão Nacional da Verdade estimou em 8.350 índios mortos durante a ditadura militar, destacando que se tratava de um levantamento parcial, que não conseguiu levar em consideração todos os povos afetados. Esse dado, que traduz gravíssimas violações de direitos humanos, é mais um dos que afastam o mito de que a ditadura militar teria sido branda. Ele reflete um período em que, paradoxalmente, foi aprovada uma legislação, o Estatuto do Índio, e criada uma instituição, que é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, com o alegado intuito original de proteger os povos indígenas. O Estatuto foi seguidamente violado, no entanto, inclusive pela própria FUNAI, que foi militarizada e se tornou um instrumento para graves violações de direitos humanos, alegadamente em nome da integração do índio à sociedade brasileira. Então, nesse texto aí, a gente já pode ter uma perspectiva geral de como que esse desenvolvimentismo afeta a vida da população indígena. A gente tem um saldo de 8.350 mortos, índios mortos, durante o período da ditadura militar. Tudo em nome da chamada integração, certo? Nome da chamada integração da população indígena para tentar torná-los civilizados, certo? Então, essa integração ela vai ser baseada numa coisa chamada de Plano de Integração Nacional. É um plano que foi criado durante a ditadura militar para tentar fazer e levar a integração para os mais variados locais do Brasil, certo? Observem aí. O regime militar brasileiro implementou o Plano de Integração Nacional, gestado desde o governo Castelo Branco para expandir as fronteiras internas do Brasil, criando cidades, ampliando os negócios, as rodovias e também o escoamento de matérias-primas. Essa expansão significou assassinato individual e coletivo, perseguição, criminalização, prisão e tortura de lideranças indígenas, que lutavam por seus territórios ou que tivessem comportamento considerado inadequado frente à política de desenvolvimento do governo. Em 1972, o superintendente da FUNAI na época, o general Smart de Araújo, explicou ao jornal O Estado de São Paulo que índio integrado é aquele que se converte em mão de obra e que essa integração se daria de forma lenta e harmoniosa. Então, essa fala desse superintendente da FUNAI já explica um pouco como essa integração afetou diretamente essa população indígena. Ele diz que índio integrado é aquele que se converte em mão de obra. Então, o índio só seria integrado na sociedade se ele oferecesse a mão de obra necessária. Afinal, se a industrialização estava crescendo, se as fábricas e indústrias estavam avançando, era necessário pessoas para poder trabalhar e oferecer a mão de obra. Então, essa mão de obra ela foi
foi convertida através dessa chamada integração desses povos indígenas, que passaram a trabalhar e serem explorados nesse processo de industrialização, certo? Mas, com todas essas questões também houveram diversos movimentos indígenas que meio que resistiram a essas práticas. Observem essa imagem que eu trouxe. É uma imagem da Guarda Rural Indígena. A foto mostra a formatura de 84 indígenas em 1970, treinados pelo regime militar para realizar repressão nas aldeias. Então, os próprios índios estavam sendo treinados para poder reprimir o seu próprio povo, certo? Para poder controlar o seu próprio povo. Então, meio que eles pegavam alguns homens que faziam e moravam nessas aldeias, que eram essa população indígena, e treinava eles para poder se formar como militares para poder reprimir o seu próprio povo, certo? E aí nessa imagem mostra essa formatura, eles carregando um possível indígena ali nesse pau de arara, certo? Que foram uma das práticas de tortura que acontecia na ditadura. Essa outra imagem mostra meio que uma idealização do confronto entre os povos indígenas e os militares, e aí com todo esse objetivo de tomar terras indígenas para esses projetos de infraestrutura, muitas vidas foram ceifadas. Então muitos indígenas foram mortos nesse processo de tomação de terras e de apropriação de terras, explorações de terras que eram e pertenciam a esses povos indígenas. E aí vai começar esse movimento de resistência indígena também. Várias lideranças vão se opor ao governo, vão lutar contra essas práticas dentro desse regime militar. E aí, inclusive, vai ser criado a União das Nações Indígenas, que é uma união que vai ter como principal objetivo combater essas repressões que esses povos indígenas sofriam, certo? E vamos lá. Observem aí no slide. Durante a ditadura, as comunidades indígenas elas encontraram entre os antropólogos, sertanistas e missionários ligados ao Conselho Indigenista Missionário seus principais apoiadores para resistir às violências e às ameaças cometidas pelo regime, pelos donos de terras e também pelos colonos e trabalhadores do garimpo. E aí tem uma frase que faz parte de um depoimento de um líder guarani que diz o seguinte: "Queremos dizer à vossa santidade a nossa miséria, a nossa tristeza pela morte de nossos líderes, assassinados friamente por aqueles que tomam nosso chão, aquilo que para nós representa a própria vida e nossa sobrevivência, nesse grande Brasil, chamado um país cristão." Então, esse discurso meio que mostra como eles estavam sendo afetados por toda essa questão desenvolvimentista, que estava se apropriando de suas terras, tomando as terras desses povos indígenas, que para eles é muito importante, que é de onde eles tiram seu sustento e a sua sobrevivência, certo? Paralelamente a toda essa luta e resistência dos povos indígenas, também teve uma luta muito grande dentro do movimento negro, certo? É importante lembrar, inclusive, que a luta desses negros contra a discriminação, contra o preconceito, ela não surge na ditadura militar, mas ela vai ganhar uma força maior, certo? Toda essa luta ela vem desde o período abolicionista, desde o período de escravatura também, quando diversos escravos fugiam, criavam os quilombos e esses movimentos de resistência. A própria capoeira, que é uma dança que surge através desses movimentos de resistência, certo? Observem aí nesse slide. Como o racismo brasileiro sempre evitou se transformar em segregação legal, como nos Estados Unidos ou na África do Sul, que eram países onde existiam leis segregacionistas, certo? A discriminação por aqui sempre foi mais difícil de ser captada e criminalizada. O golpe militar, ele estancou esse processo, mudando os rumos da vida política e social do Brasil. Paradoxalmente, entretanto, a consciência negra, como se dizia, se adensou nos anos de 1960 e 1970, influenciada inclusive pela luta dos povos africanos contra suas metrópoles, pela luta contra o apartheid social na África do Sul e pela luta dos negros estadunidenses por direitos civis. Então todas essas lutas desses movimentos negros que aconteciam nos mais determinados e variados lugares do mundo, elas serviram também de influência para esse movimento negro aqui do nosso país, certo? E aí vai começar essa resistência negra nesse período da ditadura, certo? Vai se intensificar ainda mais essa resistência negra no período da ditadura. E aí essa luta dos negros a gente pode dividir em dois aspectos, que é o aspecto cultural e o aspecto político.
Observem aí. No campo cultural, a valorização do negro dentro da cultura brasileira começou a desenvolver um espaço próprio. Então, o negro ele vai ter uma valorização cultural bem grande nesse período, certo? Já no campo político, a novidade dos anos de 1970 foi o ressurgimento de um movimento negro altamente politizado e influenciado por ideologias marxistas. Então, os negros eles vão ter uma participação maior na política, eles vão começar a se politizar mais, a conhecer mais de como funciona a política, a ter acesso aos jornais, inclusive vão criar até um próprio jornal, que é a Imprensa Negra, que é através desses aspectos que eles vão começar a mostrar a sua voz e tentar ter uma participação política bem maior. Para a ditadura e seus ideólogos, a racialização das desigualdades sociais no Brasil e as pautas do movimento negro eram antipatrióticas, era uma imitação superficial e descontextualizada do movimento negro estadunidense. Então, para todos os militares e os apoiadores da ditadura militar, a luta desses negros era apenas uma imitação barata da luta contra a segregação racial que acontecia nos Estados Unidos. Mas não, tanto lá quanto aqui tiveram importâncias bem grandes, certo? Nesse processo de lutas por direitos civis, por participação política, por integração de fato na sociedade. Já que o negro, ele, desde o processo de fim da abolição da escravatura, ele não foi integrado na sociedade de forma efetiva. Então, ele não tinha acesso à educação, ele não tinha acesso a trabalho digno, não tinha acesso à saúde, à política, à participação dentro dos aspectos políticos da sociedade. Então, ele sempre foi muito marginalizado desde o processo de abolição, certo? E aí, toda essa questão racial foi muito importante durante o período da ditadura militar. Observem aí. O regime militar ele teve múltiplos impactos sobre a questão racial no Brasil. Censura, vigilância, exílio, cassação, perseguição, desarticulação do ativismo e organizações negras, além do controle e dos impedimentos ao debate sobre o preconceito, a discriminação e as desigualdades raciais. Foram os resultados negativos mais evidentes dos governos militares sobre a vida dos afro-brasileiros, certo? Então, todas essas questões de violação de direitos, de proibição de debate sobre preconceito, sobre discriminação, sobre como essa população sofria com todos esses impactos, certo? Que a ditadura militar estava trazendo para a sociedade, elas foram os aspectos mais negativos dentro dessa questão racial, certo? Então, é importante a gente perceber que todos esses aspectos, esses impactos que a ditadura militar trouxe para essas populações, eles foram muito negativos, certo? Então, à medida que na aula passada a gente discutiu que houve, em determinado momento, um avanço econômico, o avanço da desigualdade social, da desigualdade racial e também o aumento da pobreza foi muito grande, também paralelo a todas essas questões de avanços econômicos, certo? Então, toda essa questão de desenvolvimentista, desse modelo de economia desenvolvimentista, ele trouxe aspectos muito negativos, principalmente para essa população. E aí, para a gente tentar externizar e tentar entender melhor tudo que a gente falou nessa aula, trouxe duas questões para a gente tentar debater e discutir, certo? Vamos lá, primeira questão. Implementado pelo governo dos militares, o que foi o Plano de Integração Nacional? Então, o que foi esse Plano de Integração Nacional? Letra A, uma política de valorização das matérias-primas produzidas no país como forma de incentivar o desenvolvimento econômico. B, política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura com participação ativa do Estado com base na economia. Ou C, política que visava expandir as fronteiras internas do Brasil, criando cidades, ampliando os negócios, as rodovias e o escoamento de matérias-primas. Ou D, nenhuma das alternativas. Então, é importante a gente analisar que a questão está pedindo o que foi especificamente o Plano de Integração Nacional. Por exemplo, a alternativa a alternativa B, ela fala sobre a política econômica de crescimento de produção industrial. Essa política, ela está ligada mais à questão desenvolvimentista, certo? O que realmente foi o Plano de Integração Nacional? É a alternativa C, uma política que visava expandir as fronteiras internas do Brasil, criando cidades, ampliando os negócios, as rodovias e também o escoamento de matérias-primas. Uma política que visava expandir o processo civilizatório para os mais variados locais do Brasil, certo? Questão número 2, observem aí.
O programa desenvolvimentista implementado na ditadura vai trazer como consequência a estagnação econômica, a dívida externa e pesados impactos ambientais. Um exemplo do impacto negativo desse modelo desenvolvimentista, caracterizado pelo Plano de Integração Nacional, foi: alternativa A, a aceleração do processo de produção e crescimento econômico baseado na exportação; B, o assassinato, a perseguição, a criminalização, a prisão e tortura de lideranças indígenas que lutavam por seus territórios; C, a criação de grandes obras de infraestrutura chamadas de construções faraônicas; ou D, acelerar o processo de industrialização e superar a condição de subdesenvolvimento do país. Então a questão pede quais foram os impactos negativos, certo? Então é só a gente anular aquelas que não têm impactos negativos e aí nos resta a alternativa B, certo? Que foi o assassinato, a perseguição, criminalização. Então todos esses impactos negativos dentro dessa questão principalmente indígena, certo? Então galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender os nossos objetivos nessa aula. Para ter acesso a essa aula e mais materiais e outras atividades, acessem a plataforma do Educ no site da Secretaria de Educação. E a gente fica por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.